Olá, hoje o nosso convidado do programa Papo Lex é o professor Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo, procurador da Fazenda Nacional, esse grande amigo que se colocou à disposição para bater um papo conosco sobre a nova lei de improbidade no processo administrativo disciplinar e algumas dúvidas inerentes ao PAD. Gustavo, em meio à crise econômica, com a defasagem dos salários dos servidores, é muito comum a gente verificar a abertura de PAD pelo servidor exercer ato de comércio. Quais são os limites para o servidor exercer ou não esse ato de comércio? Quais são as implicações e o que o servidor tem que se atentar para esse fim? Bem, Daniel, eu vou falar aqui restringindo um pouco a legislação federal, mas essa norma federal ela vai se replicar quase em todos os estatutos de estados e municípios. O que acontece? Primeiro, por que a legislação ela quer vedar que o servidor tenha uma outra atividade comercial, empresarial, seja sócio ou administrador de empresa privada? Porque a legislação quer que o servidor se ocupe como sua função principal com a função do seu cargo, para não ficar o servidor talvez dando mais atenção da sua atividade comercial, empresarial, do que em relação à função do cargo, que é o concurso que ele fez. Mas, embora a legislação traga uma vedação, como regra geral, que a lei fala, é vedado ao servidor exercer o comércio, salvo como acionista, cotista ou sócio comanditário, e veda também que ele seja gerente ou administrador de empresa privada. Então, a lei traz uma vedação, como regra geral, mas em algumas situações, como um sócio acionista de uma SA, um sócio cotista de uma limitada, ou então como sócio de empresa comanditário, como espécie de sócio, ele pode exercer uma atividade de forma empresarial, neste caso ele pode. É muito comum que o servidor ele tenha aquela impressão que fala assim, mas quer dizer, eu como servidor não posso participar de empresa? Não posso ter empresa? Na verdade, ele pode ter empresa. O que ele não pode na verdade, estar na empresa em função de gerência ou administração. Isso configura infração para demissão segundo a Lei 8.112. E a atividade comercial em si, que é você fazer venda de produtos, prestar serviço com fim lucrativo, é atividade comercial, que a lei veda. Então, qualquer atividade comercial é vedado pela legislação, salvo quando ele exercer atividade de empresário em sociedade limitada, como sócio acionista, cotista ou então sócio comanditário. E essa atividade, que é a atividade comercial, empresarial que ele exerce, não importa se é uma atividade, uma empresa regularmente constituída ou então se é uma sociedade de fato irregular. Porque às vezes o que vai importar, na verdade, é ele exercer a atividade comercial, exercer a função de gerente, que é vedado, sendo que, na verdade, o que vai definir é o exercício, e não se a empresa está regularmente constituída ou não. Porque eu já vi um caso de uma servidora que acabou montando uma empresa, o namorado que ela tinha, só que ela era uma boa gestora, o namorado não. E aí ela acabou tomando conta da empresa, o namorado se afastou, e embora ela não estivesse no contrato social como gerente da empresa, ela de fato exerceu a função. E acabou que, como acontece quase que 80% dos casos, não mais, como que começa? Com uma denúncia. Um outro servidor vai lá, faz a denúncia, o órgão é obrigado a abrir o procedimento e quando verifica que realmente ela exerceu a função de gerente ou então de administração, aí não tem outra solução a não ser aplicar a demissão. Gustavo, na verdade o que a gente verifica é que a cautela clama, Não é que o servidor não possa tentar empreender, aumentar sua renda de uma maneira de ter uma empresa. Mas, claro, que para isso tem que buscar as diretrizes legais, para exatamente não ter esse problema. Até porque o PAD, ele é relacionado como o homicídio do servidor. A gente diz assim, numa analogia, que isso pode trazer alguns prejuízos, como a demissão. E nem sempre o que a gente verifica aqui, que as pessoas, os servidores em geral, eles ficam muito imbuídos que só quando tiver dolo que vai ter isso. E aí eu queria que você esclarecesse. A culpa também pode gerar abertura de PAD e gerar também essa demissão do servidor?
Daniel, pode sim. Inclusive a lei federal fala que o servidor responde tanto por ação quanto por omissão e por atos dolosos e atos culposos. No caso dele participar de empresa ou exercer atividade comercial, neste caso, ele vai fazer geralmente pelo dolo, né? Não pela culpa. Mas o fato de talvez ele desconhecer a lei, ou então ter um entendimento incorreto da lei e exercer uma atividade que ele não poderia exercer, isso não vai afastar a sanção de demissão. Até porque, doutor Daniel, quando a administração exerce o poder disciplinar, ele é um poder que, na aplicação da sanção, é um poder vinculado. Porque se ficar configurada que o fato se enquadrou como um fato que é para aplicar demissão, não pode aplicar uma sanção menos gravosa. A liberdade que a autoridade tem é de fazer um enquadramento. Olha, eu vou enquadrar isso aqui em qual infração ou quais infrações. Agora, se ele enquadrar como demissão, ele não pode aplicar uma advertência. Então, ele fala assim, olha, você exerceu atividade de comércio, você exerceu função gerente, de administrador, mas foi esporádico. Esporádico vai desconsiderar. Mas se foi uma atividade contínua que configurou, mesmo que não tivesse gravidade, mesmo que não trouxesse algum prejuízo para o cargo dele, se exerceu atividade, se configurou que foi atividade de comércio ou então de gerência, não pode aplicar uma suspensão ou nenhuma advertência. Vai ter que aplicar a demissão, que neste ponto é ato vinculado, e teve até súmula recente do STJ que confirmou o entendimento que a AGU já tinha sobre essa questão. Gustavo, e até em sede de parecer consultivo, é muito comum aqui no escritório a gente receber dessas novas figuras, tal como o coach. E aí eu te pergunto, qual o seu entendimento a respeito de um servidor público exercer a atividade de comércio como coach, ou uma atividade intelectual, não vou nem chamar de atividade de comércio? Doutor Daniel, via de regra, o que o servidor faz na sua vida privada não vai impactar na consequência do cargo público dele. São duas situações bem separadas que a lei, inclusive, faz a distinção dessa separação dessas situações. Mas também não é possível que o servidor, em atividades privadas, pratique atividades que venham a comprometer a sua impessoalidade, comprometer talvez eventuais segredos que ele tem em razão do cargo que ele ocupa. E a questão do coach, a gente tem que analisar com calma. Por quê? O coach em si não tem nenhuma proibição. Coach é uma entidade privada que você vai ajudar pessoas no segmento da sua vida, né? Vida amorosa, vida de trabalho, na parte física, tem várias espécies de coaching. Mas o cuidado que tem que ter é que muitas pessoas querem exercer atividade de coaching, mas utilizando também da função do seu cargo. Então, assim, se for o coaching, mesmo que seja remunerado ou não, isso não tem relevância. Não é questão da remuneração, não é questão de exercer atividade no dia do trabalho, tem que ser final de semana, a questão não é essa. A questão é que se você vai exercer uma atividade que é de coaching ou qualquer outra similar, você tem que desempenhar essa função e não uma função que você fique mascarando que você usa a função de coaching, mas pratica uma outra atividade. Por exemplo, um fiscal da Receita, ele fala, eu sou coaching financeiro e utiliza essa função ajudando a pessoa a pagar menos tributo, ou então até burlar a legislação tributária com os segredos que ele tem. Isso vai configurar não só atividade privada indevida, mas vai configurar como um ato de improbidade. Então, o coach em si, a princípio, não tem nenhum impedimento. Agora, o que ele não pode é misturar a função dele, pública, com a atividade privada, e especialmente ele utilizando o conhecimento que ele tem da função pública para se beneficiar e até trazer clientes e poder até talvez prejudicar a administração pública. Gustavo, é o que eu costumo ressaltar. Tem que ter muito cuidado de não camuflar a real atividade a ser exercida, né? Mas pegando o seu gancho em relação à improbidade, a nova lei, tão falada nova lei de improbidade, traz ou não impactos diretos para o PAD? Qual é a sua visão acerca disso? Daniel, a mudança na lei de improbidade, né, porque as pessoas falam, houve uma nova lei de improbidade. Não houve uma nova lei, houve uma nova legislação que alterou profundamente a lei de improbidade. E se ela vai impactar ou não em processos disciplinares, a princípio não. Por quê? Porque a lei de improbidade, ela traz a responsabilização judicial do agente público.
com as consequências que estão na lei de improbidade. E entre elas é perder a função pública que é aplicada via judicial. Agora, quando o servidor pratica um ato de improbidade, pode-se também, e acontece com bastante frequência, de abrir um processo disciplinar contra ele, via administrativa, e demiti-lo por improbidade. Aí você vai pegar um dos atos de improbidade da lei de improbidade e vai dizer, olha, você praticou o ato de improbidade de enriquecimento ilícito lá do artigo 9. O enquadramento é com base em ato da lei de improbidade. Então, como a lei de improbidade tem uma mudança dos tipos de improbidade, vai ter um certo impacto. Mas o ponto fundamental que as pessoas não estão se atentando, e não há essa discussão ainda, é o seguinte, que a lei de improbidade, e a grande discussão é que tiraram a figura culposa da lei de improbidade. Ato de improbidade agora é só pela forma dolosa. Mas isso para quem vai responder por improbidade, nos termos da lei 8429, judicialmente. Só que lá no PAD, como a gente comentou, a lei fala que o servidor responde por dolo ou culpa. Então, se ele praticar um ato de improbidade e tiver apuração administrativa, mesmo que ele pratique culposamente, isso vai poder configurar a responsabilização através da demissão por ato de improbidade pela forma culposa na via administrativa. Bom, Gustavo, o assunto, claro que tem muita pauta, né? Poderíamos nos alongar muito, mas a intenção do nosso quadro é uma coisa mais dinâmica, mais rápida realmente, e ficar com esse gostinho de quero mais. Então eu queria te agradecer demais, tá? Pelos esclarecimentos, pela visita e por ter aceito o convite. Doutor Daniel, muito obrigado pelo convite, foi muito bacana participar aqui do Papo Lex e tenho certeza que você vai trazer vários assuntos ainda, de vários ramos do direito, o pessoal vai gostar bastante. E quem quiser mais dicas aí de licitações, de contratos, servidores públicos, pode me seguir lá no Instagram, que tem muita dica que é @gustavo.scatolino. Pessoal, esse foi o programa Papo Lex. Até a próxima.